Então, entrando exatamente na lei de forma bem rápida, quem que é o sujeito ativo do ato de improbidade? O sujeito ativo é quem pratica o ato de improbidade, e aí aqui a gente tem uma distinção, né? O sujeito ativo da ação vai ser o Ministério Público, vai ser a Advocacia Pública, e aí o sujeito ativo do ato de improbidade vai ser o sujeito passivo da ação. Quem pratica o ato vai ser réu na ação de improbidade. E aí quem que pode ser sujeito do ato de improbidade? Então, o agente público ou equiparado e o particular que induz ou concorre para a prática do ato de forma dolosa. E aí o que se considera agente público? Da mesma forma que o Código Penal tem um conceito bem amplo de agente público, a lei de improbidade também, é a mesma lógica. Então é todo mundo. É o agente político, então é os eleitos, né, por mandato eletivo, e os secretários, né, todos os equiparados, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função das entidades referidas no artigo 1º desta lei. Basicamente todo mundo. Inclusive o cara que vai ser mesário lá na eleição, porque ele tem lá, esse é o caso clássico que todo mundo cita, né, o tal do mesário. Ele também pode ser sujeito do ato de improbidade. E aqui ele fala, cargo, emprego, então todo mundo que trabalha nas estatais também é sujeito à lei de improbidade, todos os empregados públicos, então é basicamente todo mundo. Terceirizado. Porque ele está atuando em função, né, em nome da administração. Também pode ser responsabilizado. E aí conceito amplíssimo, né? Então agente político, prefeito, vereador, governador, deputado, secretário, exceção. O STF decidiu pela submissão dos agentes políticos ao duplo regime sancionatório, com a ressalva apenas do presidente da República. Eles fizeram uma explicação para isso, eu não concordo, eu entendo que se todos os agentes políticos são sujeitos ao crime de responsabilidade, né, tal do impeachment, e também à lei de improbidade, não existiria fundamentação para você ressalvar o presidente da República, porque a lógica é a mesma, ele tem o mesmo regime. Eles fizeram uma fundamentação específica para afastar, mas eu não concordo. Eu entendo que ou você afasta para todo mundo, ou você aplica para todo mundo. Mas aqui eles ressalvaram só o presidente, então o presidente não é sujeito de ato de improbidade. Se ele praticar qualquer ato que seja semelhante ao ato de improbidade, ele pode ser impeachmentado, essa é a lógica. Membro da magistratura, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas, então se você quiser processar o juiz por improbidade, pode. O procurador, o promotor público da cidade pode também. Os membros dos Tribunais de Contas, então todos o pessoal que está ali também pode ser responsabilizado. Na prática eu nunca vi, seja por coragem, né? Seja porque são eles mesmos que vão se julgar, né? Então se você entrar com uma ação de improbidade contra um juiz, é o próprio juiz que vai analisar. Servidores públicos, servidores militares, empregados públicos, administradores de empresas estatais, administradores de empresas privadas nas condições do artigo 1º, parágrafo 7º, as pessoas jurídicas privadas e os indivíduos na condição do parágrafo 6º do artigo 1º. Aqui são as exceções das exceções. É aquele povo, por exemplo, reitor de universidade privada, que tem função equiparada a reitor público e tal, ele entra aqui também. Na prática eu também nunca vi, não é o alvo da perseguição. O alvo é sempre o agente político e o servidor público e o particular, que a gente vai ver na sequência. Mas aqui, ó, o particular. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber aqueles que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. A lei de improbidade ela foi criada basicamente para sancionar agente público. Tanto que se vocês forem ver as sanções que se aplicam, perda do cargo, o cara ficar inelegível por tantos anos, tal, tudo isso é mais afeto aquele que tem já predisposição política, né? Mas também, a lei também se aplica para o particular numa sanção bem específica, que é a proibição de contratar com o poder público. É a sanção clássica do particular.
Mas a lei que foi criada para sancionar a empresa por corrupção é a lei anticorrupção. Essa é a lógica. Ela que tem as sanções muito mais específicas para o particular. Aqui o que acontece na prática... Aqui, ó. Então ali se aplica aos particulares no que couber. E aí o que acontece bem na prática? Como a lei anticorrupção ela é aplicada só para a pessoa jurídica, não se aplica para a pessoa física, na prática o Ministério Público entra com ou duas ações ou uma ação com dois fundamentos. Entra com uma ação de improbidade clássica contra o agente público e contra os sócios da empresa, por serem pessoas físicas, e aí entra com uma outra ação por responsabilização da lei anticorrupção contra a empresa, ou ele faz tudo numa ação só, que daí vira uma salada, principalmente porque a empresa é responsabilidade objetiva. Então, quando chega na fase de instrução, fica meio estranho, né, a ação. O melhor é separar mesmo. E aí eles entram com a ação de improbidade contra o particular pensando no sócio da empresa, porque o sócio não pode ser responsabilizado pela lei anticorrupção. E aí aqui, ó, os sócios ou os cotistas, os diretores, os colaboradores da pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se comprovadamente houver participação e benefício direto, caso em que responderão nos limites da sua participação. As sanções desta lei não se aplicarão à pessoa jurídica, caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública de que trata a lei anticorrupção. Então é para evitar o bis in idem. Ou você entra contra a PJ pela lei anticorrupção, e daí se não tiver tipificação da lei de corrupção, entra com a lei de improbidade. E aí como é que você entra contra o particular? Se ele induzir ou concorrer para a prática do ato. Então induzir é só prometer, incentivar. Tipo, ó, se você fizer isso, por exemplo, se você dispensar essa licitação, ou se você me contratar diretamente por inexigibilidade, assim que eu for contratado eu te dou uma contrapartida, eu devolvo o valor para você, ou aquele, e é só uma promessa, né? Ou aquele que concorre. Então produz materialmente a conduta também. Por exemplo, aquele caso em que a empresa está interessada em ser contratada pelo município e ela fala, não, pô, eu tenho experiência nessa área, tal, eu te ajudo a escrever o teu termo de referência. Acontece, não devia, né? Porque a empresa tem interesse direto, ela tem um conflito de interesse em relação à contratação. Principalmente quando é licitação. Se for uma INEX, ela já é parcial por natureza. Você já quer contratar uma empresa específica e, via de regra, você não tem competição. Mas quando é uma licitação, aí o risco, né, do direcionamento é maior. Então, por exemplo, é um caso de concorrer para a prática do ato. Pode falar. Sobre assim, tem casos da prefeitura que é fazer. Então ela fala assim, me mostra aí o projeto que você já fizeram para ela, se basear e fazer um projeto. Isso também pode dar um projeto, não é? Pode, se for mostrado que teve direcionamento. Teve direcionamento. Assim, nada impede que a prefeitura peça um projeto, algo assim. Tem até aquele PMI, né, procedimento de manifestação de interesse, que você auxilia a prefeitura e tal. Investimento para pré-notificação. Isso, isso. É um caso também. Você tem a possibilidade de auxiliar, existe a possibilidade do diálogo, mas a ideia é que não tenha direcionamento no edital. Então, por exemplo, eu vou prever lá que a empresa, que o projeto tem que ter tais especificações que são específicas do meu projeto. Aí é direcionamento da licitação. Ou direcionar nos requisitos de habilitação, né? Então, tem que ser comprovada a habilitação técnica da empresa em relação a tal atividade. Também pode ser um direcionamento, né? Você tem formas de viabilizar o contato com a prefeitura, mas sempre sem que isso cause nenhum tipo de direcionamento, né? Se tiver um direcionamento, aí pode ser um caso de improbidade também, né? Aqui, ó, o terceiro deve ter consciência de que está participando da produção de uma conduta ímproba e deve possuir vontade de obter esse resultado. Isso aqui é teoria. Na prática é difícil de comprovar, né? Que, por exemplo, o cara que mandou lá, ele sabia que ele ia ser contratado depois. Mas essa é a lógica, né? É aquilo que o Ministério Público deveria procurar de fato. Então, a ausência de intenção maliciosa orientada a violar a moralidade, a produzir prejuízo ao patrimônio público,
ou obtenção de enriquecimento sem causa, elimina a configuração da conduta de improbidade, a configuração da improbidade na conduta do terceiro que contrata com a administração pública. Então, o que acontece às vezes? O agente público é condenado por improbidade e sem conseguir comprovar que a empresa participou, por exemplo. A conduta ilícita imputada é aquele que a praticou, então sócios, diretores e colaboradores da PJ apenas são condenados se tiver participação em benefício direto da pessoa física, então é um caráter excepcional. Aqui eu acho que é um caso em que a lei foi além do que devia, porque você comprovar benefício direto é você mostrar que, por exemplo, o sócio, o diretor, o colaborador, ele participou diretamente daquele ato, ele atuou de forma direta, ou ele recebeu um valor diretamente na conta da pessoa física dele, o que muitas vezes é quase impossível. Você sempre atua em nome da empresa. Então o benefício indireto é muito mais fácil de comprovar do que o direto. E aqui também é um ponto que é bem discutido pelo Ministério Público, que tenta tornar essa disposição inconstitucional por conta disso. Eu concordo com esse ponto, eu acho também que foi um excesso da lei também. E quando aplicar a lei de corrupção, não aplica a lei de improbidade, vedação ao bis in idem. Né? Quem que é o sujeito passivo do ato de improbidade? Então é aquele contra quem se pratica o ato de improbidade, a pessoa jurídica que sofre o ato de improbidade. São 3 categorias, sendo que a mais comum é a primeira, que é o que 99% dos casos. Pessoas jurídicas da administração pública direta, então União, Estados, Distrito Federal e municípios, e indireta. Autarquias, empresas estatais e fundações estatais de todas as órbitas federativas de qualquer dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Esse é o caso comum, 99,9% das ações. Mas também é possível contra entidades privadas que recebem subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício da administração. E aqui é aquela, por exemplo, que tem o fomento, imunidade, isenção tributária, financiamento com juro reduzido para a realização de interesses públicos. Então não é qualquer fomento, é um fomento direcionado, por exemplo. É aqui, sob pena... Neste caso, a figura-se inaplicável à Lei 8429 às entidades que recebam subvenções, benefícios ou incentivos genéricos da administração, sob pena de incluirmos no conceito de sujeito passivo da improbidade, por exemplo, todas as microempresas e empresas de pequeno porte do país que recebem tratamento jurídico diferenciado. Então aqui tem que ter um motivo, um interesse público direto naquele fomento. Teve até discussão agora eu acho que foi o Instituto Nacional da Contratação Pública, que eles emitiram alguns enunciados sobre a nova lei, e um dos enunciados é que o simples fato de você ter 3 orçamentos não descaracteriza a inexigibilidade. A gente não concorda lá no escritório em absoluto com isso, porque se você tem como comparar de forma objetiva os preços, não tem como você dizer que não existe competição. O que eles falam é que são produtos semelhantes, por exemplo. Eu entendo que, claro, a inexigibilidade ela não se resume à exclusividade. Existe como, por exemplo, um serviço técnico especializado que é prestado de formas diferentes, você não tem critério objetivo de comparação, você contrata por inexigibilidade, que é o caso do escritório de advocacia, por exemplo, porque existem lá 500 mil escritórios de advocacia no Brasil, mas cada um presta uma solução específica. As soluções não são objetivamente comparáveis. Mas ao mesmo tempo que não é possível comparar o serviço, também não é possível comparar o preço. O preço é atrelado a um serviço específico. Né? Eu não concordo nem com a pesquisa do PNCP, cara. Porque a pesquisa do PNCP é o preço final, cara. Porra. É isso, daí pegar a ata, você tem que pegar. Exato. Exato. A galera vai no PNCP pegar o preço final, geralmente. Porra, o preço final é o mínimo que o fornecedor ofereceu. Aí você baliza em 3 preços finais, quem que vai ter capacidade financeira de entrar na licitação? A gente tem várias empresas que falam, cara, isso aqui não tem como entrar. É inexequível o preço de referência é inexequível, não consigo baixar. Eu participei de uma licitação essa semana com uma empresa que o valor de referência da cesta básica era 219. E daí a gente participa lá no BLL, nos portais e tal, e aí eu sempre pergunto, qual que é o nosso preço mínimo? Ela falou 218. Eu falei, 218?
Que esse caso estava bem apertado e tal, e não sei o quê. E aí você vê que, porra, se a empresa que não tem capacidade de ofertar um desconto grande em cima do preço, é porque o preço não está muito certo, né? Então também, nem com a pesquisa no PNCP eu concordo. Eu acho que ela tem que ser ou fixada com base no orçamento da ata, ou não faz pelo PNCP, porque o preço é defasado, né? Ou com base em máquinas, pensando aqui numa outra empresa que a gente atende, com um produto chinês, né? Que muitas vezes é o que ganha a licitação de preço, né? Produto chinês. Produto chinês, né? Produto fabricado no Brasil não compete, cara. A gente atua com uma empresa de máquina pesada, né? E aí, cara, o preço da máquina deles é 450, da licitação é 320. Aí você vai ver é produto chinês, né? Então também. Quer CB, quer C, né? CQ, quer JCB, Caterpillar, que coisa boa, né? Ele não quer Liu Gong, né? Essa é clássica. Mas, enfim, são as dificuldades do dia a dia, né? Esse é um caso clássico também. Eu não concordo com a pesquisa de preço eu acho que a pesquisa de preço de inexigibilidade tem que ser do próprio fornecedor. Obrigado. Tem que ser... eu cobro tanto nessas condições eu cobro tanto, ele mesmo justifica o próprio preço. Aí eu concordo. Quando tem pesquisa de preço, eu já acho que tem alguma coisa que está errada. Dá pra comprovar com o meu ACX para 200, né? Também. Você pega os 200 por todo privado. Mas aí você comprova ele com ele mesmo. Ele mostra quanto ele... essa é a lógica. Na minha concepção, é a única lógica possível. Mas lá no 23 você também pode comprovar com contratações anteriores parecidas. Mas daí do próprio fornecedor. Ele... É igual contrato de artista, cantor. Do próprio ente, eu digo. Sim. A gente contratou uma escritora de advocacia para atuar uma trabalhista lá que é do outro procurador, podia fazer a defesa, né? Que é meu amigo e tudo mais. E a gente contratou o escritório, então eu justifiquei com 2 contratações parecidas anteriores, escritório de advocacia, para atuar com uma ação específica, e em outros municípios, e pelo que parece não dá problema. Usei 2, assim, sabe? 2 critérios, pra você não falar que eu tirei do nada. É bom pedir que o próprio fornecedor também justifique. Eu juntei Também não, o escritório mostra... Tem que censurar. mas daí ele, em regra, ele tem que ter algum critério objetivo Para mostrar que o orçamento que ele apresentou não está fora da realidade. Exato. O que a gente faz lá no escritório é estimar as horas de trabalho e a gente tem o preço das horas de trabalho do escritório. Aí mostra, isso aqui vai durar uma média de umas 20 horas, a nossa hora é tanto, e daí é um dos aspectos também para explicar. Que é sempre bom ter a parte objetiva do preço, né?